Bem-vindo ao Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que toda semana discute assuntos do seu interesse. É tempo de férias. Para os trabalhadores, um direito que tem como objetivo garantir repouso e dar oportunidade de lazer depois de meses de trabalho. Mas a quem cabe definir o período em que as férias devam ser tiradas? E quanto à duração, há alguma situação em que um trabalhador perde o direito de gozar os 30 dias de descanso? É permitido ao empregado vender as suas férias? Essas e outras dúvidas a gente tira agora com a juíza Eleonora Lacerda, titular da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, nossa entrevistada de hoje. Doutora, trabalhar sem perspectiva de tirar férias nos dias atuais parece impensável, mas esse é um direito recente. Se a gente for olhar sobre a perspectiva da própria existência do trabalho, com certeza. Se a gente for pensar em trabalho escravo, nas servidões, então, realmente, pensar em direitos que surgiram há 100 anos aproximadamente seria algo recente. E vamos para a parte que interessa, o abono de férias, o dinheiro. Quanto é esse abono e quando ele deve ser pago? O abono é de 1/3. Muita gente confunde dizendo que é 30% do salário e, na verdade, dá uma diferença de pouco mais de 3% se receber só 30%. O abono é 1/3 do salário e tem que ser pago antes do começo do gozo das férias. Após 12 meses de trabalho, doutora, é o que a gente chama de período aquisitivo, o empregador é obrigado a dar as férias imediatamente ao trabalhador? Não, esse também é outro equívoco que é comum, de se achar que acabei de conseguir, trabalhei os 12 meses e já tenho direito às férias agora, e na verdade não é. O empregador pode conceder as férias para o seu empregado num período ainda de 12 meses depois do término dos 12 primeiros meses, ou seja, o trabalhador adquiriu o direito às férias, nasce para o empregador um período ainda de 12 meses para conceder o gozo das férias. E o empregado, ele pode exigir em que mês ele vai tirar essas férias? Geralmente não. É um direito do empregador definir qual o período em que as férias serão gozadas e com base no interesse da própria empresa. Mas eles podem negociar isso, mas quem dá a última palavra é o empregador. Quem dá a última palavra é o empregador. É claro que nos tempos atuais a gente aconselha que o empregador converse sobre isso com o seu empregado, que seja algo negociado, para que o que se chama hoje de colaborador, de parceiro, não é mais empregado, para que ele trabalhe com vontade, que ele trabalhe feliz, que seja algo negociado entre o empregado e o empregador. Doutora, mas e no caso de trabalhador que é estudante? E o trabalhador que é casado e tem filhos? O que a lei diz sobre essas situações? Há algumas exceções a essa regra geral de que o empregador é quem pode marcar o período de férias sempre. Esses são exemplos dessas exceções. Então, o empregado que é menor de 18 anos e é estudante, ele tem direito de coincidir o período de férias com as férias escolares. Até porque frustraria, vamos dizer assim, o objetivo principal das férias, que é dar o descanso. Se ele tirar férias durante um período que ele está estudando, ele não vai conseguir ter o descanso necessário para depois ele retomar o serviço, né? E os empregados de uma mesma família que trabalham numa mesma empresa também têm direito de coincidir o período de férias, tirarem juntos, vamos dizer assim. Você falou de objetivo principal das férias, que é descanso. E aí eu faço a pergunta, e vender férias, né? A legislação permite, o empregado, ele pode vender suas férias? Aline, é uma coisa que acontece muito do empregado vender o período inteiro de férias, o empregador pagar os 30 dias para o empregado e ficar por isso mesmo. Mas, na verdade, isso não pode ser feito. A lei não permite que se venda integralmente as férias. O máximo que se pode vender, vamos dizer assim, são 10 dias. Então, ou, na verdade, 1/3 do período de férias. Se ele tem direito aos 30 dias, ele pode vender 10 dias e é obrigado a gozar os outros 20 dias de férias. Ele não pode vender os 30 dias. Doutora, e com relação à duração de férias, há algum caso em que o empregado perde o direito a férias? Mas isso a gente fica sabendo no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje está tratando do direito de férias. Doutora, quanto à duração de férias? Sabe-se que a cada 12 meses trabalhado tem esse direito ao mês de férias. Mas há alguma exceção em que esse período de 30 dias possa ser reduzido? Na verdade, tem sim algumas exceções à regra. A CLT prevê algumas situações específicas em que o período poderá ser reduzido. Exemplo disso é quando o empregado falta injustificadamente durante o período aquisitivo de férias. Não é qualquer falta que acaba ensejando a diminuição do período de férias, somente as faltas que não foram justificadas. Portanto, as faltas em relação às quais o empregado apresenta atestado médico não interferem em nada no período de férias. É uma diminuição proporcional, dependendo do número de faltas que o empregado tem, mas só para a gente ter uma noção, se ele faltar até 5 dias sem justificar durante o período aquisitivo de férias, não afeta em nada o período de gozo das férias, ele vai continuar com os 30 dias. E a partir de 6 dias de falta começa a reduzir um determinado número de dias. Se ele faltar mais do que 32 dias durante o período aquisitivo, ele perde totalmente os 30 dias de férias. E há algum caso em que ele perde o direito de tirar férias, além desses 32 dias de falta injustificada? Tem algumas outras hipóteses também, como, por exemplo, no caso do empregado que se afasta recebendo o benefício da Previdência Social por mais de 6 meses, mas não é que ele perde o direito de tirar as férias. Esse caso específico é quando o empregado ainda não tinha adquirido o direito de férias quando ele se afasta. Então, digamos que o empregado tenha 8 meses de tempo de serviço e precisa se afastar para tratar de uma doença. Se ele ficar afastado mais de 6 meses pela Previdência, quando ele retornar ao trabalho, ele perde a contagem daqueles 8 primeiros meses. Então, ele começa a contagem de um novo período a partir do seu retorno. Mas se ele já tinha o período de 12 meses antes de se afastar, daí é direito adquirido, ele não vai perder quando do retorno. Doutora, voltando àquele raciocínio que a gente falou no primeiro bloco, das férias serem um período de descanso, ter sido pensado, né, com o objetivo de proporcionar descanso ao trabalhador, durante esses 30 dias de férias, o empregado, ele pode prestar serviço, pode trabalhar para outro empregador? Não, a lei é bem específica em dizer que ele deve descansar. Além de um direito, na verdade, é uma obrigação do empregado descansar durante as férias. Por que seria uma obrigação? Porque tem uma contrapartida para o empregador, de ter de volta o seu empregado depois das férias descansado, novo, renovado para retomar o trabalho.
Exceção, logicamente, se faz aos empregados que já tinham 2 empregos. Então, se ele já tinha um outro emprego e não conseguiu coincidir as férias nos 2 empregadores ao mesmo tempo, é claro que ele vai poder continuar trabalhando normalmente durante as férias no seu emprego anterior. Doutora, e com relação ao fim do contrato? Quando chega ao fim a relação entre empregado e empregador, como é que ficam as férias vencidas e não gozadas? Como é que fica o caso das férias proporcionais? Mas isso a gente conversa no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Você sabe o que é um precatório trabalhista? Muito se ouve falar sobre o pagamento de precatórios, que o Estado ou o município vem quitando suas dívidas com precatórios. Pois é, o precatório nada mais é do que um procedimento especial da execução dos processos trabalhistas, em que são executados entidades ou órgãos públicos, como a União, os estados, os municípios, as entidades fundacionais de direito público, as autarquias e as empresas públicas. Como isso ocorre? Ao contrário da execução contra empresas privadas, em que a executada é citada para pagamento da dívida em 48 horas, sob pena de penhora de bens para leilão, os órgãos públicos têm tratamento diferenciado pela lei. A entidade devedora é intimada pela presidência do tribunal a providenciar a inclusão do precatório no orçamento. Contra entidades públicas que não quitam precatórios vencidos, cabe o pedido de intervenção ao Tribunal de Justiça, no caso de municípios, ou ao Supremo Tribunal Federal, no caso dos estados. Nos próximos programas, abordaremos outros assuntos que deixarão você mais informado sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho. Até lá! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com a juíza Eleonora Lacerda. Doutora, sobre férias vencidas e não gozadas, quando chega o fim do contrato de trabalho, o que acontece? Se as férias são vencidas, ou seja, já trabalhou os 12 meses, já adquiriu o direito ao gozo de férias e ele foi dispensado antes de vencer os 12 meses seguintes, antes de vencer o período concessivo, o empregador tem que remunerar essas férias. Então, ele vai pagar 30 dias de salário, mais 1/3 de férias para esse empregado. Se as férias já estão vencidas há mais de 12 meses, ou seja, se já venceu inclusive o período concessivo, aí o empregador tem que pagar essas férias em dobro. E mais 1/3. E no caso de férias proporcional, que o trabalhador ainda não completou o período aquisitivo, os 12 meses, o que acontece com esse período? Em relação ao período aquisitivo incompleto, é melhor a gente fazer uma separação primeiro. Se a gente está falando do período proporcional, depois que o empregado já tinha o direito de 1 ano, vamos dizer, um empregado que tenha 1 ano e meio de tempo de serviço. Então, ele tem aquele período de 1 ano vencido, sobre o qual a gente já falou, que não tem dúvida. Em relação a esses outros 6 meses, que também são férias proporcionais, ele vai ter direito de receber proporcionalmente. Então, se são 6 meses, metade dos 12 meses, ele vai ter direito a 6 dozeavos, ele vai ter direito a metade de um período de férias, acrescido de 1/3, se ele foi dispensado sem justa causa ou se ele pediu demissão. E aí, no caso do trabalhador que está na empresa há menos de 12 meses, portanto, ele não completou ainda o período, o que acontece? Aí é que surge um problema, que está sendo muito discutido atualmente. Se ele foi dispensado sem justa causa, a gente não tem dúvida nenhuma, o empregador vai ter que pagar também proporcionalmente esse período. Então, se ele tinha 1 mês ou 2 meses, ele vai receber 1 dozeavos, 2 dozeavos, dependendo de quantos meses ele tenha ficado trabalhando na empresa. A dúvida surge se o empregado pede demissão, porque a CLT, a legislação trabalhista, prevê que se o empregado pede demissão e ele tem menos de 1 ano de tempo de serviço, ele perde o direito às férias proporcionais. O grande problema é que, recentemente, o Brasil ratificou uma convenção internacional, que é a Convenção de número 132 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê de forma contrária, que o empregado teria direito às férias proporcionais, mesmo no pedido de demissão, se ele tiver trabalhado menos de 12 meses. E aí existe uma discussão jurídica, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar a CLT ou a gente vai aplicar a OIT?
E é bem dividido isso doutrinariamente hoje. Há quem diga que tem que ser aplicada a CLT, há quem diga que não, que tem que ser aplicada a convenção por ser mais benéfica ao trabalhador. Então é algo assim que ainda hoje há polêmica sobre essa situação. Doutora, e em tempos de crise, como nós estamos atualmente, ouve-se muito falar em férias coletivas, né? As empresas estão dando férias coletivas aos seus trabalhadores. E a questão que surge é, o trabalhador ele pode recusar tirar suas férias nesse período que a empresa determina, no caso de férias coletivas? Não, a empresa tem o direito de estabelecer as férias coletivas, desde que ela cumpra alguns requisitos. Ela tem que informar o Ministério do Trabalho, o Sindicato dos Empregados, com antecedência, se não me engano, de 15 dias, para que possa exigir as férias coletivas dos empregados. A questão é, alguns empregados se recusam ou acham que vão ter prejuízo porque eles ainda não tinham o direito de tirar os 30 dias. Vamos dizer, um empregado que tem apenas 2, 3 meses de trabalho e daí já tem as férias coletivas. A questão, se a empresa quer conceder as férias coletivas de 30 dias, por exemplo, e o empregado ainda não tinha direito aos 30 dias, ele não vai poder ser prejudicado. Vai ficar como se fosse uma liberalidade do empregador de conceder esses 30 dias e dali para frente começa a recontagem. Doutora Eleonora, obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua participação e o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Se você tem dúvidas sobre alguma questão trabalhista, entre em contato com o TRT de Mato Grosso e envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Obrigada pela sua companhia, se você está de férias, aproveite e até o próximo programa.